sagrado: buscai no livro do Senhor e lede. Amém? Buscai no livro do Senhor e lede. Meus irmãos, a palavra de Deus fala sobre a importância de se ler a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita no ano de 1600, mas não podemos afirmar se foi antes ou depois de Cristo, porque nós sabemos que existe o Antigo Testamento, que foi antes de Cristo, e o Novo Testamento, que foi depois de Cristo. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita no ano de 1600, amém? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem resposta. A palavra de Deus, ela nos ensina o caminho em que nós devemos andar. Amém? Nós sabemos que a palavra do Senhor, se a gente está doente, ela tem uma palavra de cura. Se a gente está preocupado, ela tem uma palavra de solução. Se a gente está passando por algum problema, ela tem uma palavra de conforto para a nossa vida. Amém? A palavra de Deus, ela só faz efeito na vida do ser humano se ele praticar. Não adianta somente, meus irmãos e amigos, a gente pegar a Bíblia e deixar aberta no Salmo 91. Não adianta somente a gente pegar a Bíblia e deixar aberto no Salmo 23. Não. A Bíblia só vai fazer efeito na nossa vida se a gente obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? A Bíblia só vai fazer efeito na minha e na sua vida se a gente obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu posso ler a Bíblia de capa a capa. Eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas a palavra de Deus, ela só vai fazer efeito na minha vida, só vai fazer alguma coisa especial de bom na minha vida se eu obedecer a palavra do Senhor. Amém? Amém. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho da verdade. Ela nos ensina, ela nos orienta como é que a gente deve andar. Amém? O Antigo Testamento, ele tem 39 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens inspirados por Deus. O autor principal da Bíblia é Deus. O inspirador principal da Bíblia é o Espírito Santo. E através da palavra de Deus, a gente aprende o caminho que nós devemos andar, o caminho que devemos seguir. Amém? Porque muitas das vezes, meus irmãos, eu sempre falo isso. A gente está passando algum problema, a gente está passando alguma adversidade, alguma luta, e de repente nós vamos atrás de um conselho de alguém que a gente diz que é nosso amigo, de um conselho de alguém que muitas das vezes a gente diz que é nosso amigo, que pode nos dar uma palavra de conforto. Mas o que acontece é que muitas das vezes a gente acha, na nossa inocência, na nossa ignorância, que a pessoa vai nos ajudar e acaba nos atrapalhando. Acaba dando uma palavra errada, e a gente fica aqui de braços cruzados sem saber o que fazer. Amém? Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando a gente estiver passando por alguma luta, quando a gente estiver passando por algum problema, a palavra de Deus nos orienta a entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar.
Porque quando a gente ora, Deus fala conosco através da oração. Quando a gente ora e lê a palavra, Deus fala conosco através da oração, do louvor e da sua palavra. Amém? Então, o melhor amigo de todas as horas que nós podemos contar, o melhor amigo de todas as horas que a gente pode desabafar o nosso problema é Deus. Olha, se você conta algo para Deus, tenha certeza que Deus não conta para ninguém. Mas às vezes a nossa inocência é tão grande que alguém diz assim, bom, eu estou passando por um problema, estou passando por uma luta, mas eu acho que se eu desabafar com fulano e tal vai resolver meu problema e eu vou me aliviar. Mas pelo contrário, muitas das vezes, por ser ser humano, por ser falho como é, acaba passando aquela conversa que você teve com ela, que você teve com ele, para outra pessoa, e vai passando de um para um, e de repente sai a notícia que aquele segredo que você pediu para guardar está na boca de outras pessoas também. Então nós sabemos que o verdadeiro amigo é Deus. O verdadeiro amigo é Deus. Deus você pode contar o seu problema. Deus você pode contar a sua luta. A Deus você pode contar a sua história. Porque Deus ele tem saída para mim e para você. Amém? Deus ele tem solução para mim e para você. Por isso, meu irmão, meus amigos que estão a ouvir a palavra de Deus aqui nesta localidade, o amigo verdadeiro de todas as horas é Deus. Jesus é o amigo verdadeiro. A Ele você pode contar o seu problema. A Ele você pode contar a sua luta, a sua situação, que Ele pode resolver. Amém? Nós sabemos que às vezes a gente chega no médico e o médico diz bem assim, olha, pode levar para casa que não tem mais jeito, que não tem mais solução, não é assim? Diz que deixa a gente desenganado. Mas pelo contrário, a gente não fica desenganado, a gente pensa que é enganado. Mas quando faltar a esperança, quando faltar a fé, quando faltar a força, quando faltar a coragem, quando faltar a fé, o ânimo, se pegue com Deus, que Deus pode te curar, Deus pode te levantar e Deus pode resolver o teu problema. Levanta a tua cabeça nesta noite. Deus pode te curar, Deus pode te levantar e Deus pode resolver o seu problema. Às vezes é um problema que para o médico parece que não tem mais jeito, que não tem mais solução e nem saída. Mas há um Deus do céu, há um Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que diz, não se desespere, não tenha medo, eu estou aqui para te curar, para resolver o teu problema e para lhe dar a saúde e a solução para o seu problema. Amém? Amém. E para encerrar, que é muita coisa, sabe por que muitas das vezes a gente entra na depressão? Porque a gente fica colocando os problemas na mente, não conta para ninguém, guarda aquilo no coração, não é verdade? E não fala para ninguém, de repente está aí, cabisbaixo, abatido, sem saber o que fazer. Mas nesta noite, o conselho da palavra é, conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz, o que tu precisa contar para Jesus, amém? Irmão José pode não resolver. Irmão José só pode apenas orar, Senhor, tenha misericórdia do teu servo, Senhor, tenha misericórdia da tua serva, dê saúde, cure, faça a obra. Aí Deus pela fé pode responder. Mas o melhor amigo de todas as horas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Que Deus abençoe ao nosso pastor Paulo Roberto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na cidade de Muribeca, que está assistindo o culto, irmã Nininha. Olha, pastor Paulo Roberto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá na cidade de Muribeca, bem na entrada da cidade, conheça, é uma benção, está assistindo o culto e manda paz para todos nós aqui, amém? E está orando por cada um de nós. Então, Deus abençoe pastor Paulo Roberto, Deus abençoe o Senhor com toda a sua família, e quando quiser vir aqui na casa da irmã Nininha, da nossa irmã Leide, carinhosamente conhecida como irmã Nininha,
trazer a palavra de Deus para abençoar a gente também, pastor, venha, que a gente recebe com alegria aos homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. Amém? Amém. Que vem com a palavra de fé, vem com a palavra de esperança e vem com a palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe.